Bom dia, eu sou a Fernanda Pinheiro. Hoje é o dia 8 do nosso desafio e eu vou falar para vocês como é que funciona um pouco o sistema de aprovação de projetos e como é que funciona a parte de legislação de incêndio aqui no Rio Grande do Sul, a hierarquia da legislação e como isso está estruturado aqui no estado. Vou compartilhar uma tela com vocês. Então, em relação à legislação de incêndio aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode dar uma avaliada na questão de ética e responsabilidade, que são as duas questões mais importantes presentes na legislação. E a gente precisa também ter as comprovações para licenciamento dos graus de risco das atividades. Então, a gente precisa identificar bem certinho qual atividade que é desenvolvida naquela edificação, quem são os agentes, quem são as pessoas que estão envolvidas, o proprietário responsável pelo uso, o responsável técnico pela aprovação do processo de licenciamento, o responsável técnico pela implementação das medidas protetivas dentro da edificação, o responsável técnico pela manutenção das medidas protetivas existentes na edificação, e também o responsável técnico pela parte de solicitações de vistoria e documentação da edificação. Então, toda a parte de como está estruturada a lei, está estruturada para que haja um equilíbrio, tá, entre as comprovações para licenciamento e o grau de risco da atividade, tá? Isso está previsto dentro da lei federal. E é muito importante entender esse triângulo, tá? A pirâmide de hierarquia da legislação. A gente começa a ler de cima para baixo. Então, a diretriz mãe, tá, da legislação de incêndio é a lei federal. Ela vale para todo o estado, todo o país. Lei Federal 13.425, ela é de 2017. Então, ela rege a parte de segurança contra incêndio em todo o Brasil. E aí, cada estado tem a sua legislação específica, tá? Então, a lei estadual do Rio Grande do Sul é a 14.376, que é de 2013. Abaixo da lei estadual tem o decreto, que ele regulamenta as diretrizes da segurança contra incêndio. Abaixo do decreto, nós temos as resoluções técnicas de procedimentos, as normas específicas para cada medida de segurança contra incêndio, temos as instruções normativas, temos as portarias. Abaixo dessas quatro, nós temos os pareceres técnicos e as decisões administrativas, tá? Então, é muito bem estruturada essa parte do triângulo da legislação aqui no Estado. É importante a gente avaliar, tá? Que na parte de aprovação de processo de edificação no Corpo de Bombeiros, tá? A gente tem uma engrenagem que funciona, aonde a gente tem uma engrenagem aonde todos participam do licenciamento, né? Então, a gente tem o Corpo de Bombeiros Militar, com a parte de regulamentação das normas específicas, né, para as edificações, e também a avaliação dos processos e dos projetos, emissão dos alvarás, responsabilidade pelas vistorias, né, vistorias extraordinárias também, né? Caso a gente veja alguma edificação que não está com condições de segurança para ser usada e ocupada. Então, o bombeiro faz a parte de vistoria, também faz a parte de avaliação dos processos de licenciamento encaminhados pelos responsáveis técnicos, tá? Então, a gente também tem um personagem importante no processo de licenciamento, que são os proprietários e usuários da edificação, que são responsáveis pelo licenciamento da sua edificação e pela manutenção das medidas protetivas. E aí vem um viés bem importante, que o proprietário, o responsável pelo uso da edificação, ele é responsável por manter a edificação segura para os seus ocupantes, tá? Tem uma outra engrenagem importante, que são as prefeituras, né? As prefeituras que tornaram, a partir da lei da lei federal, a obrigatoriedade dos alvarás de incêndio para emissão dos habites, né, das cartas de habitação. Então, nenhuma atividade econômica e nenhuma edificação está liberada para ser ocupada sem ela ter o seu alvará do Corpo de Bombeiros, né? Então, é uma questão bem importante para a gente validar aqui a importância da legislação de incêndio e da segurança contra incêndio hoje nas atividades econômicas, né? A gente não consegue registrar imóveis, nem ocupar imóveis, nem fazer a parte de implementação de novas indústrias, ou então quando eu vou ocupar uma edificação locada para implementar
a minha atividade econômica, eu preciso ter um alvará de bombeiros que informa que aquela edificação passou pelo processo, né, de aprovação e está toda ok para ser ocupada, né? Então, a gente assim garante a segurança dos ocupantes e de quem exerce um trabalho laboral naquela edificação. E aí vem o personagem do responsável técnico, né? Daí aqui que eu me enquadro como responsável técnica, na parte de aprovação dos processos de licenciamento no Corpo de Bombeiros, tá? Então, a parte de aprovação do Corpo de Bombeiros, somente profissionais de arquitetura e engenharia estão habilitados tecnicamente a desenvolver esses processos, tá? Além dos engenheiros de segurança, tem várias modalidades, né? Engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, que desenvolvem trabalhos nessa área como responsáveis técnicos pelas edificações, tá? Então, o que está escrito no artigo 5, tá? Da nossa legislação estadual. Fica proibida, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a expedição de qualquer licença ou autorização precária, provisória e definitiva de funcionamento pelo município, no âmbito de suas competências, sem apresentação por parte do proprietário ou de seu procurador, ou pelo responsável pelo uso da edificação, do APPCI ou CLCB expedido pelo CBMRS. Vamos traduzir essas siglas aqui. Então, salientando que fica proibida no Rio Grande do Sul a expedição de qualquer licença ou autorização de qualquer tipo, precária, provisória, ou definitiva, pelo município, pela municipalidade, aqui Porto Alegre, por exemplo, no âmbito das suas competências, sem apresentação por parte do proprietário ou do seu procurador, ou pelo responsável pelo uso da edificação do alvará, aí essas legendinhas aqui, alvará de prevenção e proteção contra incêndio, expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Então, aqui no artigo 5 já da lei já existe isso. Então, realmente é fundamental que a gente trabalhe dentro da legalidade. Então, todas as edificações têm que ter o alvará de prevenção e proteção contra incêndio, elaborado por um profissional de arquitetura ou engenharia.